Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Sérgio Fernandes. É com alegria, mais uma vez, estamos sendo porta-voz do reino de Deus. Para mim é um privilégio ser escolhido e ser separado para ministrar a palavra do Deus eterno. Eu quero meditar com vocês no livro dos Salmos, de número 53. O salmista diz que diz o insensato no seu coração que não há Deus, corrompe-se e pratica iniquidade. O que é uma pessoa insensata? Uma pessoa insensata é uma pessoa que não tem bom senso, é uma pessoa que não tem razão, uma pessoa que é delirante, uma pessoa que é doida. Então, esses são o significado da palavra insensato. Observa que o salmista está dizendo que o homem ímpio, o homem ateísta, o homem que não crer, ele diz que não há Deus. Meus irmãos, a Bíblia, ela afirma e ela considera a existência de Deus. É bem claro deixar para os irmãos que a Bíblia ela não tenta provar a existência de Deus. A Bíblia ela considera a existência de Deus. Vou dar alguns exemplos aqui, cientificamente falando. Por exemplo, senhores, a ciência fica entusiasmada quando encontra ferramentas com fósseis. Por quê? Porque para a ciência isso é um índice de inteligência. Outro exemplo que eu vou dar aqui é que um avião ele é composto por 6 milhões de partes. Sem nenhuma dessas partes, o avião não voa a 805 quilômetros por hora e fica a 10.668 metros de altitude. Outro exemplo aqui, uma planta copiadora de planta, uma máquina, por exemplo, ela pode copiar uma planta, mas ela não pode trazer uma planta à existência. O cérebro, por exemplo, ele tem um pouco mais de 1 quilo. O cérebro é um projeto de um projetista. Sem dúvida, o cérebro é um projeto de Deus. A visão evolucionista, eles não conseguem explicar o raciocínio lógico. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela afirma que Deus é o fundamento da razão, que Deus, ele é o fundamento da ciência. Somente a Bíblia pode explicar a existência da ciência. Somente a Bíblia pode explicar a existência da tecnologia. Meus irmãos, o cérebro não é um produto de mutações de seleções naturais. Meus queridos irmãos, Deus ele é tão real que ele sustenta o universo de uma forma consistente. Deus ele não muda. Deus ele não existe por si mesmo. Deus, senhores, ninguém o criou. Ninguém criou Deus. Deus ele é autoexistente. Outra coisa muito interessante, cientificamente falando, as leis da ciência moderna, eles afirmam que o Sol desgasta, as estrelas desgastam, mas o Sol consome milhões de toneladas de energia por segundo. O Sol não é eterno, as estrelas não é eterno, mas Deus é eterno. Deus ele é atemporal. Deus ele não tem início. Deus ele não tem fim. Deus, meus irmãos, ele é um ser inteligentíssimo e é um ser que conhece todas as coisas. É um relatório bíblico, senhores, sem vezes sem fim. A arqueologia,
a biologia, a astronomia chegaram numa uma concretização. Nas escrituras sagradas não há nenhuma contradição e nem erro nas páginas das escrituras sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Se o homem construiu o avião, se o homem, senhores, ele construiu uma máquina de copiadora de planta, se o homem, senhores, ele pôde inventar o raciocínio lógico. É Deus que deu essa sabedoria. A existência de Deus está aí, no raciocínio lógico. A natureza, ela proclama a existência de Deus. Meus irmãos, Deus é real. Está escrito, antes que houvesse dia, eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Deus não está preso a tempo, Deus não está preso a espaço, Deus não está preso a qualquer outra coisa. Deus é eterno quanto ao passado, ao futuro. Para Deus só existe o eterno presente, senhores. Deus é Deus. Meus irmãos, os milagres de Deus não é por merecimento, é segundo a vontade soberana de Deus. Se ele fazer, ele é Deus. Se ele não fazer, ele continua sendo Deus. Ele sabe o melhor, ele sabe a vontade, a soberania dele. Irmãos, nós somos apenas servo. A Bíblia diz que o homem é um trapo de imundícia. Nós só apenas servo. Deus te abençoe. Deixa Deus governar a sua vida. Em nome de Jesus.